Oi, eu sou a Grace do Biscoito Literário e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Não é mais novidade, né, pra ninguém que a Torre de Nero já está em pré-venda e que As Crônicas dos Kane vai ter filme na Netflix. Pois é, né? Assim, esse vídeo tá sendo gravado no dia 14 de setembro, então assim, anteontem foi quando eu recebi a notícia, né? Cara, tipo, eu acordei, aí lá vai eu, linda e plena, pro Twitter. E quando eu fui ver, mano, todo mundo falando de ACDK na Netflix, isso aqui, isso aqui lá. Eu falei, mano, isso é caô. Isso é caô, não é real não. É zoeira. Aí eu vi o vídeo do Rick Riordan. Hey everybody, want some more exciting news? We're developing the Kane Chronicles as feature films for Netflix. Yes. More news soon. Então eu fiquei no chão, eu fui correndo pro WhatsApp, mandei vários áudios pra todo mundo. Não tô acreditando, sério, tipo, não caiu a ficha ainda que, cara, a gente vai ter sim uma adaptação das Crônicas dos Kane. A série mais injustiçada do fandom, entendeu? Do Riordanverse vai ter filme pela Netflix. Mas é aquela coisa, né? Esse tipo de vídeo aí de redescobrindo as provações de Apollo é muito grande, sério, tipo, muito grande mesmo. E, assim, sem mais enrolação, né? Vamos logo pro vídeo, que eu não sou oráculo de trofone, mas eu já prevejo que esse vídeo vai ficar gigante. A Profecia das Sombras, então, começa com os nossos queridos Apollo, Calypso, Léo, montados no Festus, né? E nisso eles chegam lá em Indianápolis. E assim, eles vão direto pra Indianápolis por causa do sonho do Apollo, né? O Apollo, ele teve aí uns sonhos com a Meg e o Nero. E nisso o Nero tava falando pra Meg, né? Pra poder a Meg ir pro oeste pra capturar o Apollo vivo antes que ele encontrasse o primeiro oráculo, né? Então por isso que eles estavam ali em Indianápolis. Eles chegam lá na cidade, né? E eles encontram uma cidade muito esquisita. Sério, tipo, os pedestres, as pessoas que estavam perambulando ali eram muito estranhas, sério. Tudo parecia muito superficial. E é nesse momento que o Festus tem um piripaque. O Léo vai e fala, todo mundo pro chão. Aí todo mundo desce pro chão. Aí o Festus começa a fazer uns barulhos, uns ruídos estranhos. E, mano, o Festus cospe fogo no Léo. E o Léo só fica lá de cueca, né? Porque a roupa dele desfaz, assim, a roupa do Léo, sabe? Ele só fica lá de cueca box. Aí o Léo vai lá, né, ele aciona lá um dispositivo, um negócio que tinha no Festus. E o Festus, que era um dragão de bronze, vira então uma mala de bronze. Então o Léo vai empurrando lá a malinha Festus pela cidade junto com Apollo e Calypso. E eles vão andando, até que encontram o primeiro monstro, né? Os monstros, na verdade, porque assim, todos os pedestres da cidade eram monstros. É nesse momento, né, que aparece a Nanette, né, que acaba se revelando aí um Blemayer. Eu não sei direito se pronuncia desse jeito, mas nem sei direito como é que eu posso descrever um Blemayer, né? Porque assim, cara, é um bicho assim tão bizarro. Só que assim, os Blemayer são muito resistentes. Assim, tem um momento que a Calypso, ela parte pra cima da Nanette, ela dá um soco na Nanette e quebra a mão. Não a mão da Nanette, né? A mão da Calypso. A mão da Calypso quebra. Assim, na verdade o que quebra é o pulso da Calypso, né? Mas enfim, irrelevante. Continuando aí o vídeo. Aí, a Calypso, né, que é uma garota muito inteligente, muito esperta, né? Não. O que ela faz de novo? Dá um chute na Nanette e quebra o pé. E ela fica lá mancando pela cidade. E o Apollo e o Léo ficam aí, né, arrastando ela pela cidade, né, ajudando ela a se locomover. Olha aí a situação, cara, e os monstros atrás deles. Finalmente, eles chegam num beco e lá eles encontram um fantasma sem cabeça, né? E esse fantasma era muito esquisito, porque ele tinha, assim, uma áurea, uma luz, assim, meio alaranjada. Esse fantasma guia a todo mundo até uma grande praça circular. E nisso que todo mundo chega nessa praça, o fantasma some. Agora, o Léo, a Calypso e o Apollo estão se vendo completamente cercados pelos Blemayer. E é essa cena, né, que o Apollo e a Calypso fazem toda uma apresentação dos Blemayer, enquanto que o Léo ia tentar ali alcançar a escavadeira, porque tinha uma escavadeira ali. Eu não falei anteriormente, vou falar agora. Os Blemayer são criaturas extremamente educadas. Então, assim, eles pararam ali todo o plano deles, né, de matar todo mundo, para poder assistir a apresentação de Apollo e Calypso. Num dado momento, o Léo consegue alcançar a escavadeira. O Apollo e a Calypso também chegam ali com muita dificuldade até a escavadeira. E nisso que eles estão escapando na escavadeira, mano, a Nanette, ela joga uma placa, sério, tipo uma placa assim de pare. Ela joga na direção da escavadeira, a escavadeira pifa e fica lá parada, né? Quando tudo parece perdido, nós temos aí a primeira aparição de uma personagem maravilhosa, que é
M. Aparece ali do nada, né? Uma senhora que aparentava ter bem uns 60 e poucos anos. E nisso ela grita, pro chão. Aí todo mundo vai pro chão e aparece um monte de laser, assim, pela rua, sabe? E esses lasers estão tudo apontados pros demais. E essa senhora, que é a M, salva ali Apolo, Léo e Calypso. Aí a Calypso, coitada, desmaia, né? Essa mulher grisalha se apresenta como um M. Então, assim, ela olha assim pro Apolo, né? Surpresa, né? Como todo mundo, né? Porque agora o Apolo é mortal. Ela até acha estranho, né? Ela até comenta pro Apolo, tipo, nossa, cara, você não se lembra de mim. E o Apolo fica tipo, não, quem é você? Tá doida? A Amy também comenta, né, sobre o quanto que a Calypso é parecida com a Zoe Doce Amarga. E nós temos aí essa pequena referência a Zoe. É aí que o Apolo descobre, né, que a Amy era meio que uma ex-caçadora. E fica aí, né, esse suspense no ar. Porque, cara, como assim ela era uma ex-caçadora? Não existia ex-caçadora. Você desistia da caçada, você quebrava o seu voto, assim, você ia parar num caixão lindo e prateado. Eles chegam então na estação intermediária e a Amy fica com a Calypso, né? A Amy leva a Calypso até a ala médica pra poder cuidar ali da Calypso. E a Amy vira pro Léo e a Polly e fala pra poder eles seguirem em frente, que a estação intermediária ia levar eles até a Jo. E a Jo ia explicar direito como é que a estação funcionava. Então, assim, Léo e o Apolo, eles vão andando, né? Eles acabam encontrando um quarto, né, de uma criança. E esse quarto, ele tinha uma parede, assim, com um monte de desenho, que parecia que tinha sido feita ali por uma menininha de mais ou menos 7, 8 anos por aí. Só que esses desenhos, eles eram também um tanto esquisitos, né? Porque, mano, tinha um monte de rabisco, assim, sabe? Tinha um monte de coisa esquisita ali. É quase como se a criança tivesse passado por um grande trauma. E o Apolo fica se perguntando por que, né, a estação intermediária tinha mostrado aquele quarto pra ele. Então eles vão andando até que eles chegam numa oficina e lá eles encontram a Jo. E a Jo é uma semideusa, né? Ela é uma filha de Hecate e assim como a Amy, ela também é uma senhora aí de idade, né? Então a Jo fala um pouco sobre a estação intermediária, que era aí um refúgio para os semideuses, para as caçadoras, etc. E a Jo, assim como a Amy, ela também é uma ex-caçadora. E além disso tudo, também é revelado, né, o verdadeiro nome da Amy, que é Emeteia. E nisso que o Apolo escuta o nome Emeteia, mano, ele faz uma cara, sério, tipo, ele fica, meu Deus do céu. E assim, o Léo percebe isso, né, então o Léo chega pro Apolo, pergunta se o Apolo teve um caso com a Emeteia. Tipo, o Léo é super delicado, né, já chega assim perguntando as coisas. E o Apolo fala que não, cara, você não entendeu. Eu transformei a Emeteia em imortal, antes dela se tornar uma caçadora. Olha só a situação. É aí que o Apolo tem uma visão / lembrança, né, sobre o dia em que ele transformou Emeteia e a sua irmã lá em imortal, né, em imortais, enfim. Então, assim, era uma vez na Grécia Antiga, tinham duas irmãs. Uma se chamava Emeteia e a outra eu esqueci o nome, mas assim, essas duas irmãs, elas estavam fugindo do pai delas, que era o rei de Naxos. E assim, o pai delas, ele era um completo bêbado, sabe? Ele era completamente doido. E ele estava correndo atrás das filhas para poder matar as filhas. As meninas, elas saem correndo na direção ali de um precipício, né? De um penhasco. E elas estão completamente desesperadas. E elas rezam pro Apolo para poder salvar elas. E nisso elas se jogam lá do penhasco. O Apolo, né, que tava passando por ali perto, não tava fazendo nada demais, né, ele vai e transforma a Emeteia e a irmã dela em imortais. Mas aí o Apolo descobre que as duas não tinham rezado pra ele. As duas tinham rezado pra Ártemis. O Apolo que entendeu errado. E fica aquele climão, sabe? E é nesse momento que a Emeteia e a irmã dela se juntam à caçada. E o Apolo, cara, o Apolo assim, ele fica todo sem jeito, porque, né? Aí depois, né, dessa visão aí do Apolo, ele tem o mesmo sonho da Meg, do Nero, né? Do Nero chegando pra Meg, falando pra Meg ir pro oeste, pra poder capturar o Apolo antes que ele recuperasse o outro oráculo lá, etc. Aí o Apolo acorda lá no sofá, na estação intermediária, né? Nisso tá Léo, Calypso, Amy, Jo, tá todo mundo ali, assim, rodeando o Apolo. E eles dizem, né, que tinha uma pessoa ali que tava querendo falar com o Apolo. Era ninguém menos, ninguém mais do que Agamedes, o fantasma sem cabeça. O fantasma, então, flutua na direção do Apolo e joga pro Apolo a bola 8 mágica, né? E a bola 8 mágica era o único meio de comunicação do Agamedes, porque como ele não tinha cabeça, então ele não podia falar, né? É mesmo, é?
Isso, o Apolo pega a bola, né, e ele lê assim, tá lá escrito: Apolo precisa trazê-la pra casa. O Apolo fica tipo assim, trazer quem pra casa? E nesse momento, a Amy e a Jo chegam assim no Apolo completamente desesperadas, fora de si. Elas começam a perguntar um monte de coisa pro Apolo e o Apolo fica meio assustado. Aí o Apolo fica tipo assim, mano, de quem vocês estão falando? Então assim, a Amy e Jo respiram fundo, né, se acalmam e elas explicam que a filhinha delas, a Georgina, tinha sumido. Aí é nesse momento que é revelado, né, que a Amy e a Jo... Ai, peraí, deixa eu me acalmar. É porque assim, eu caí pra trás quando eu li essa parte no livro. É muita coisa de fanfic, sério. Eu acho que o tio Rick, quando escreveu o segundo volume aqui das provações de Apolo, ele tava lendo muita fanfic yaoi. Ou é Yuri que fala. Também não sei, que eu não sou desse meio, não. Ai, meu Deus, foco, Grace. Enfim, então assim, é nesse momento, né, que é revelado que a Amy e a Jo tinham meio que desistido da caçada pra poder ficar juntas. Desculpa, mas é porque eu sou meio descontrolada. Aí elas explicam, né, que a Georgina, ela tinha sido trazida até elas, né, quando a Georgina era muito bebê. E a Georgina foi trazida pelo Agamedes, que era o fantasma ali, que, olha só que surpresa, Agamedes era irmão do Trofônio. O Trofônio ali do oráculo de Trofônio. Assim, Trofônio era o espírito do oráculo, né, era o oráculo de Trofônio. Enfim, a Jo e a Amy explicam que a Georgina sempre teve uma ligação com esse oráculo, né? E que provavelmente o imperador que estava ali tomando de conta da cidade tirou a Georgina das suas mães. Durante o almoço, todo mundo se reúne, todo mundo conversa. Apolo, Léo e Calypso contam aí sobre as suas aventuras, sobre tudo que eles passaram até chegar em Indianápolis. Apolo conta sobre as provações, enfim, eles vão ali trocando ideia. E claro que a Amy e a Jo ajudam ali, né, a interpretar o Limerick, a interpretar a profecia, né? E eles vão pegando, assim, os trechos ali do Limerick e associando aos lugares de Indianápolis. Apolo, então, se lembra ali mais ou menos, né, como é que se fazia para poder você chegar até o oráculo de Trofônio. A Amy conta ali sobre como é que eram as coisas antes do imperador. Que ali na estação intermediária tinham 2 grifos, tinham ali uns semideuses que também viviam ali, né, tinha a Georgina. A Amy até acusa, assim, o Agamedes, né, porque foi o Agamedes que ajudou a Georgina a fugir, né? Porque a Georgina, antes dela ter sido, tipo, sei lá, meio que sequestrada aí pelo imperador, a Georgina tinha ido atrás do oráculo, sabe? Então, assim, o Agamedes ajudou a Georgina a fugir. E é nesse momento, né, que eles estão almoçando ali, eles escutam um barulho vindo lá do alto. Amy e Jo sobem, né, pra poder verificar o que estava acontecendo. Então, assim, né, Apolo, Léo e Calypso decidem que iam ali lavar a louça, né? E nisso a mão da Calypso já tá boa, né? Tava até ali esfregando os pratos. Eles vão lavando a louça e conversando, né? E o Apolo fala sobre o trono da memória, né? O Apolo explica ali, né, que depois de você consultar o oráculo, você tinha que usar o trono da memória, né, pra poder sua mente ali não ficar completamente debilitada e você conseguir botar pra fora a profecia. O Apolo vai e fala do seu palpite, né? Ele fala assim: a Georgina deve ter ido procurar o oráculo, sim, ela deve ter encontrado o oráculo. Deixa eu pegar aqui uma colinha aqui rapidamente, né? Então, assim, o Apolo vai e fala, né, que ela provavelmente conseguiu chegar à caverna, que ela conseguiu se consultar com o oráculo, né, que sobreviveu ali à experiência, que voltou para a estação intermediária, só que ela não estava meio que 100%, né? E aí o Apolo vai e diz, né, que provavelmente o imperador ali de Indianápolis meio que tinha se apoderado do trono da memória e que a Georgina provavelmente partiu de novo, né? Foi embora de novo da estação intermediária, dessa vez em busca do trono. E que provavelmente foi aí nesse momento que ela foi capturada pelo imperador. É nesse momento, né, então, que a Britomartis aparece. E a Britomartis, ela também é uma caçadora de Ártemis. Só que assim, a Britomartis é a deusa das redes. A Britomartis, ela tem toda aí uma reunião particular com Apolo, Léo e Calypso. A Britomartis chega pro Apolo e a Calypso e fala pra eles, né, dá uma missão pra eles, pra poder eles irem lá até o zoológico de Indianápolis recuperar os seus grifos. Claro que o Apolo e Calypso ficam muito pé da vida, cara, porque, mano, era uma deusa menor ali dando uma missão pra eles, entendeu? E naquela tarde, né, todo mundo recebe tarefa doméstica, né, o Apolo vai lavar o banheiro. Então, assim, cara, o Apolo, ele esfrega muita privada nesse livro. Aí, de noitinha, o Apolo, ele divide, né, o quarto com o Léo, e eles conversam. O Léo até desabafa, assim, né, com o Apolo sobre a relação dele com a Calypso. Aí o Apolo sonha
claro. Ele sonha com o Trofônio, né? E na noite que o Trofônio teve que sacrificar o seu irmão Agamedes, ali numa tentativa de fuga. Era uma vez Trofônio. Trofônio era um filho de Apolo. Mas assim, o Trofônio, ele tinha um meio-irmão chamado Agamedes. Esse meio-irmão não era filho de Apolo, entendeu? Ele era irmão, assim, por parte de mãe do Trofônio. E lá estão Trofônio e Agamedes fugindo, né? Eles tinham acabado ali de roubar um tesouro de um rei X aí, agora eu não vou lembrar. Nisso, assim, eles estão, assim, tentando escapar. Só que o coitado do Agamedes, ele fica meio que preso, assim, entalado lá numa espécie de túnel. E nisso, os guardas do rei já estão ali se aproximando, sabe? Agamedes já ia morrer de qualquer jeito. Agamedes vira pro Trofônio e ele fala pro Trofônio, tipo, matar, né, o Agamedes, né, cortar ali a sua cabeça, porque assim, quando os guardas do rei encontrassem o corpo do Agamedes, eles não iam reconhecer. Se eles não reconhecessem Agamedes, eles não iam ter quase assim, nenhuma chance pra poder encontrar o Trofônio, entendeu? Tipo, associar o Agamedes com o Trofônio. Tá entendendo? Então é exatamente isso que o Trofônio faz. Ele vai lá e corta a cabeça do Agamedes, né? Só que assim, antes o Trofônio chora, ele pede ajuda pro pai, pro Apolo, mas o Apolo simplesmente caga pro Trofônio, né? Porque, pô, o Trofônio era um ladrão, cara. Ele tava ali roubando um tesouro. Aí o sonho do Apolo muda. E agora o Apolo sonha com o Cômodo, que é aí o nosso segundo imperador. Apolo e Cômodo já tiveram aí um passado meio turbulento, sabe? Eles já tiveram aí um lance, se é que você me entende. E é nesse momento que o Apolo, né, no sonho, ele descobre que a Meg fugiu. Aí também no sonho a gente vê aí, né, um pouco assim da crueldade, da maldade do Cômodo, né? Porque o Cômodo mata um de seus guardas simplesmente porque ele estava entediado. O próximo na linha de comando era o Lityerses, né? Que é esse outro personagem aí, que é o filho de Midas, que apareceu lá no Herói Perdido. A Calypso acorda o Apolo e eles partem pro zoológico. No caminho, o Apolo, depois de contar os sonhos para Calypso, né, o Apolo consulta a sua flecha de Dodona. E a flecha de Dodona fala um monte de coisa sem sentido, como sempre. Ela fala sobre bolinhos de batata, sobre trenzinhos de Maria Fumaça. E o Apolo fica tipo assim, tá bom. Apolo e Calypso chegam ao zoológico. Eles escalam ali um muro, né, conseguem entrar no zoológico que estava fechado. Fechado que eu digo, não tinha ninguém ali no zoológico, sabe? Fora os animais e fora alguns dos funcionários ali, né? Não tinha público, não tinha ninguém. E ao passo que o Apolo e a Calypso vão chegando ali mais ou menos num café que tinha ali, o Apolo, ele escuta vozes assim rudes, sabe? Vozes masculinas. E o Apolo também reconhece, mano, a voz do Lityerses, né? Que era a voz ali do seu sonho. Então assim, Apolo e Calypso correm, eles vão direto pros fundos desse café. A Calypso consegue ali abrir uma porta, né? Com o seu grampo de cabelo. Então eles entram por essa porta. A Calypso tranca a porta no exato segundo que alguém do lado de fora tenta forçar a entrada. Apolo e Calypso então encontram um freezer cheio de comida, né? Tinha comida pra avestruz, comida pra grifo, comida aí pra um monte de bicho. E claro que Apolo e Calypso também encontram os bolinhos de batata, né? Tinha uns bolinhos de batata ali congelados, então eles pegam esses bolinhos de batata e eles não podem deixar de perceber que os bolinhos de batata tinham uma cobertura metálica ali neles, né? Começa então toda uma perseguição lá no zoológico, né? Apolo e Calypso saem pelo zoológico correndo e despistando aí os soldados germânicos que estavam atrás deles. E nisso, Apolo e Calypso dão de cara com o Lityerses, mas antes que o Lityerses possa matá-los, mano, um toldo de plantas desaba assim em cima do Lityerses e Apolo e Calypso escapam lá no trenzinho de Maria Fumaça. E aquela coisa, né? Eles vão ali dando o rolê deles pelo zoológico no trenzinho Maria Fumaça e nisso os soldados germânicos atrás deles, né? Aí o trenzinho tomba pra direita, né? Apolo e Calypso caem e nisso eles vão parar assim numa arena circular, sabe? E, tipo, nessa arena tem um monte de jaula com um monte de animais presos. Eles encontram os grifos, que é a Heloísa e a Abelardo. A Heloísa, inclusive, estava grávida. Grávida que eu digo, ela estava prestes a botar um ovo, mas assim, não tinha canto ali para poder ela botar um ovo. Então, eles tinham que levar os grifos rapidamente para a estação intermediária, para a Heloísa fazer ali o seu ninho bonitinho para ela poder botar o ovo. Enfim, o Apolo e a Calypso, eles fazem toda uma apresentação, um dueto musical, né, para poder ali acalmar os bichos que estavam nervosos. Eles conseguem abrir a jaula dos grifos, eles acalmam os grifos, né? Eles ganham ali a confiança dos grifos
E claro que eles dão os bolinhos de batata pros grifos comerem. Daí, Lietierces chega. E quando o Lietierces parte pra cima do Apollo, quando ele ataca o Apollo, mano, a Meg aparece, tipo, do nada. Então, tipo assim, aparece, tipo, entre o Apollo e o Lietierces, sabe? E nisso, o Lietierces, tipo, ele pega a espada dele, ele faz assim, o Apollo. A Meg puxa as suas espadas gêmeas e ela faz, tipo, um cruzado, assim, sabe? Com as espadas do Lietierces. Eu não sei explicar direito, mano, mas essa cena no livro é sensacional. E, cara, rola toda uma briga, uma treta entre a Meg e o Lietierces. E enquanto que Meg e Lietierces lutavam, né, Apollo e Calypso correm lá pros grifos, eles sobem nos grifos, né, e eles voam. Só que, mano, tinha um problema, né, a Meg não podia ficar pra trás e também, lá assim, mais ou menos perto da gaiola dos grifos, tinha toda uma rede, assim, sabe, prendendo. Então, mano, eles não podiam ir muito longe, sabe? O Apollo puxa uma flecha da sua aljava e ele atira essa flecha numa espécie de alavanca que tinha ali. Na hora que a flecha pega na alavanca, todas as jaulas dos animais ali presos, né, as jaulas se abrem, os animais correm assim, né, soltos, os animais atropelam o Lietierces. E nisso, o Apollo mergulha, né, com um grifo, né, acho que, se eu não me engano, eu acho que ele tava montado no Abelardo. Ele mergulha com o Abelardo e pega a Meg. A Calypso também tem um dos seus surtos divinos, né? Aliás, é o primeiro surto divino dela. Então, assim, a rede que tava ali no alto explode, né? A Calypso agita o braço assim, ela grita, a rede explode e Apollo, Calypso, Meg e os grifos escapam do zoológico, né? E o Lietierces já embaixo sendo pisoteado ainda pelos animais. Assim que eles chegam na estação intermediária, a Calypso desmaia de exaustão e ela fica ali aos cuidados da Jo. O Apollo e a Meg conversam, claro. O Apollo, ele teve todo esse tempo aí pra poder processar tudo que tinha acontecido, né? Lá no bosque de Dodona, da traição da Meg, etc. Então, assim, ele não tava tão ressentido com a Meg, entende? Então, assim, é muito bonitinho porque eles fazem as pazes, tem todo um momento, assim, quase que fraternal. Claro que eles se encontram com a Britomartis, né? A Britomartis nem agradece por ter recuperado ali os grifos. A Britomartis fala aí agora um pouco, né, sobre a segunda fase da missão deles, né? Ela começa ali, né, a dar as informações para poder o Apollo conseguir se infiltrar no palácio do imperador. Aí ela fala sobre as armadilhas que eles vão enfrentar por lá. Ela também fala sobre a localização do palácio e os perigos e enfim, depois ela vai embora. E a Meg acaba soltando então uma informação super valiosa, né? Ela dá a entender ali que ela conhecia esse imperador, ou melhor, que ela só tinha visto ele uma vez, né? Mas enfim, ela sabia quem era esse imperador. Claro, né, como já falei aqui anteriormente, né, porra, Grace, nem pra poder você dar um suspense, né, cara, no vídeo. Se você clicou nesse vídeo, você já leu esse livro, então, pra que suspense, minha gente? É Cômodo. Cômodo é o nosso segundo imperador aqui. Nesse momento, o Apollo, quando escuta o nome Cômodo, ele desmaia e assim, ele tem uma visão / lembrança, de novo, sobre o dia em que ele matou o Cômodo. Era uma vez Cômodo. Cômodo era o imperador aí de Roma. Cômodo foi um dos piores imperadores que Roma já teve. E assim, o Cômodo, assim como muitos dos outros imperadores romanos, o Cômodo ele achava que estava todo mundo contra ele. E realmente estava todo mundo contra ele. Tinha uma galera aí que não simpatizava muito com o Cômodo e queria ver ele morto, né? Afinal, o Cômodo estava fazendo ali umas coisas bem erradas, sabe? Nessa época, o Apollo ele tinha todo um caso com o Cômodo. Eles tinham ali um romance, sabe? E, mano, teve uma vez aí que o Apollo simplesmente chegou no Cômodo, né? Nisso o Cômodo completamente bêbado, todo sujo, todo vomitado. Aí o Apollo virou pro Cômodo e falou assim: amor, deixa eu te preparar um banho, vai. Então, assim, né? O Apollo preparou ali um banho pro Cômodo. E enquanto que ele tá ali esfregando o Cômodo, o Apollo conversa com ele, né? O Cômodo ia morrer de qualquer jeito. Então o Apollo simplesmente afogou o Cômodo na banheira. O Apollo fez isso, cara, só porque ele não queria ver o Cômodo morto pelas mãos de outra pessoa. Aí o Apollo, ele volta assim, né? Nisso ele tá, tipo, inclinado lá na privada do banheiro, vomitando, se sentindo super mal. Aí a Jo aparece, consola o Apollo e eles conversam, né? Enfim. Ao amanhecer, né, antes do Apollo partir pra missão junto com o Léo e a Meg, a Jo chega no Apollo e ela dá pro Apollo uma espécie de sinalizador, né, pro Apollo botar no tornozelo. Aí ela fala: olha só, se vocês tiverem aí alguns probleminhas, é só você apertar esse botãozinho aqui e tudo mais que a ajuda vai chegar. O Apollo vai e fala: tá bom. Então, o Apollo, Meg e Léo partem aí, né, em direção ao
palácio lá do imperador. E nisso eles vão pelo canal Walk, eles vão num pedalinho, né? E claro que eles são atacados, né? Eles são atacados aí por uma serpente gigante. E, mano, enquanto que Apolo e Meg distraíam lá a serpente, o Apolo pulava na água e ele ia lá em busca, né, da entrada lá, porque a entrada era, tipo, através de um esgoto. E, mano, aí o Apolo, ele tem um surto divino, né? Outro surto divino, ele grita e as pedras caem em cima da serpente. Aí, nisso, eles escapam pelo esgoto. E, assim, eles vão andando ali pelo esgoto, né? O Léo, ele meio que invoca, assim, tipo, um foguinho na mão dele pra poder iluminar ali o ambiente. Eles vão andando, eles fazem uma pausa pra descansarem, pra se aquecerem. Daí, nisso, eles vão parar lá numa espécie de sala do trono improvisada. E lá eles veem, né, Cômodo e alguns de seus guardas, e nisso eles estão conversando, né, discutindo aí sobre os preparativos do ataque à estação intermediária. E claro que Apolo, Meg e o Léo, né, estão ali escondidinhos, e eles ficam nervosos, né, ao ouvir aquela conversa ali. E, mano, é nesse momento que chega uma notícia ali na sala do trono, né, um dos guardas aparece, falando que tava rolando todo um ataque ali, mais ou menos, na entrada principal. Todos os guardas saem, né, Lityerses vai junto. Então, assim, né, Léo, Meg e Apolo, né, eles saem e tudo mais, eles vão andando ali até que eles encontram uma câmara, e nessa câmara tinha várias jaulas ocupadas por pessoas e uma Dracanai. Eu realmente não sei como se pronuncia, né? Eu só sei que o nome dessa Dracanai aí era Sara, com 5 S's, né? Também tinha uma caçadora lá, também tinha alguns semideuses, enfim, tinha uma galera lá. E claro que eles também encontram Georgina. A Georgina, coitada, a Georgina tava completamente surtada, sabe? Ela tava assim com a roupa toda suja, com o cabelo todo meloso e tal, né? Cara, eu esqueci de falar, quando o Apolo, Calypso e Léo foram para a estação intermediária pela primeira vez, já quando eles chegaram lá pela primeira vez, eles meio que tinham deixado a mala Festus lá na rua, né? E claro que o imperador pegou ali a mala Festus, né? E agora eles encontraram a mala Festus lá na jaula junto com Georgina. Inclusive, eles encontraram a Georgina sentada na mala Festus. Aí eles tinham combinado o seguinte, né? O Léo ia levar a Georgina e os prisioneiros em segurança até o lado de fora. E o Apolo e a Meg iam atrás ali do trono da memória, né? Então é exatamente isso que eles fazem. O Apolo consegue abrir ali uma porta, né? Usando ácido sulfúrico, se eu não me engano. Eles encontram o trono da memória, que não era grande coisa, era só tipo uma cadeira simples de madeira. Mas aí o Apolo tira uma fita adesiva de não sei aonde e ele amarra essa fita adesiva na cadeira lá no trono da memória, né? Ele amarra o trono da memória nas costas e fica ali, né, com o trono da memória nas costas como se fosse uma mochila. Aí, mano, na hora que eles iam seguindo, assim, tipo, pra saída, a Meg escuta meio que assim, um rugido distante, sabe? Ela sente ali alguma coisa e fala assim, não, vamos pra esse lado aqui, eu preciso saber o que tá acontecendo ali. O Apolo, ele fala assim, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, vamos sair, vamos dar no pé, a gente já achou o trono da memória, pelo amor de Deus, vamos embora. Mano, a Meg fala que não, então eles seguem, mano, na direção oposta. E claro que o Apolo fica assim meio... sabe, tipo assim, meio com o pé atrás, né? Porque podia ser alguma armação da Meg. Avisei que vai dar merda isso. Mas na hora que eles vão parar, assim, num estádio, o Paulo olha, assim, pra cara da Meg, quase que sem acreditar, né? Mas a Meg, ela parecia tão surpreendida quanto o Apolo, né? Tô falando aqui estádio, mas e aí, Grace, o que tinha de mais nesse estádio? Mano, lá estava Cômodo e, mano, uma porrada de semideuses, um monte de monstros, assim, ciclope, tinha centauro. Era meio que, tipo assim, um evento tão espalhafatoso, sabe? Tão assim, exagerado, tão cômodo. Inclusive, o Cômodo tava ali também usando roupa de corrida, olha só. Rolou de tudo ali, sabe, mano? Tinha música country, tinha uns avestruzes também, tinha ali uns carros de corrida cantando pneu ali na pista, tinha ali também umas bandeiras ali, uns negócios ali do time da cidade. Cara, nossa. Aí o Cômodo, né, provoca a Meg, falando o quanto que o Nero ficaria decepcionado com a Meg, né. O Apolo, claro que não é bobo nem nada, ele discretamente se abaixou assim e acionou lá um botãozinho do seu negócio lá no tornozelo, né, pra poder chamar ajuda. Tô até confundido. Então, assim, né, o espetáculo ali do Cômodo começa, né, isso, o Pêssego aparece, né, o Pêssego, ele tá preso, sabe, e assim, nos pezinhos do Pêssego tem tipo uma lixa, como se fosse ali um negocinho ali de fósforo, não sei explicar direito, mas tinha tipo uma espécie de lixa
enorme, assim, nos pés do pêssego. E, mano, o Cômodo, né, que tava ali usando sua roupa de corrida, ele entra no carro de corrida, e esse carro, ele tinha um negócio, assim, no teto do carro, sabe, como se fosse, assim, um enorme fósforo. E, assim, na hora que o Cômodo, tipo, ligasse o carro, na hora que ele partisse, assim, a toda velocidade no carro, ele ia passar perto do pêssego, e o negócio que tava em cima do carro ia, tipo, raspar no pé do pêssego, e, mano, ia incendiar o pêssego, ia tacar fogo ali no pêssego. E a Meg, claro, se desespera. O Apolo ali no meio da confusão, ele tava montado na Lívia. Lívia era a elefanta lá, né? Coitada da elefanta. Também tinha elefante ali no espetáculo do Cômodo. Então, assim, o Apolo monta na Lívia. E, cara, ele vai, assim, correndo, né, com a Lívia. A Lívia, ela tava usando um capacetezinho, ela pega a tromba dela, né, tira ali o capacete e taca, assim, na direção do vidro lá do carro do Cômodo. É claro que eles conseguem ganhar tempo e tudo mais, né? A Meg ali, naquele momento, ela consegue soltar o pêssego, eles caem embolados no chão. O carro ali do Cômodo, inclusive, capota, né? Só que, assim, o Cômodo tá bem claro, né? Porque ele é quase que um deus. Aí ele sai do carro, né? E nisso o Lichess chega, Lichess e mais alguns dos guardas ali. E o Lichess chegou ali para poder dar as informações, das notícias, né? Sobre o que aconteceu ali no portão principal, né? Que eles foram atacados ali pelas caçadoras. Eles, eu digo, os guardas germânicos, né? E o Lichess fala que eles só perderam, tipo, uns homens, assim, só uns homenzinhos, sabe? E eles não encontraram nenhuma caçadora morta. E nisso, o Cômodo olha assim pro Lichess, de cima embaixo, de baixo pra cima, e fala assim, porra, cara. E o Cômodo, cara, claro que o Cômodo fica com muito ódio do Lichess, né? Porque, pô, o Lichess, mano, tava ali na liderança, né? E ele ainda perdeu os seus homens, cara. Então, assim, o Cômodo vai lá e ordena a execução do Lichess. E o Lichess olha assim pro Cômodo, tipo, chocado, cara. Mas assim, antes que o Lichess possa ser morto, o teto da arena explode e, mano, o Festus aparece junto com o Léo. As caçadoras também aparecem, cara, rola toda uma confusão lá, toda uma batalha. O Cômodo até parte pra cima do Lichess, né? Então, assim, o Cômodo e o Lichess meio que tem aí uma pequena treta. O Cômodo, inclusive, usa o Lichess como se fosse uma espécie de escudo e o Lichess acaba sendo ferido ali no meio da confusão, né? E o Apolo, né, vendo toda aquela cena, o Lichess sendo traído pelo Cômodo, ele fica, assim, muito sentido, sabe? Então, assim, o Apolo, no meio lá da confusão, o Apolo chega pro Léo e fala pro Léo mergulhar com o Festus e salvar o Lichess, né? E levar ali o Lichess em segurança até a estação intermediária. O Léo hesita, claro, mas aí ele vendo ali o Lichess também, não só com a perna ferida, mas também com seu orgulho ferido, o Léo também se apieda do Lichess e acaba levando o Lichess ali até a estação intermediária. E nisso que todo mundo volta para a estação intermediária, né? Todo mundo corre, pega ali o trono da memória e todo mundo pega a Georgina também, né? Bota a Georgina sentada ali no trono da memória e o espírito do oráculo começa a falar através da Georgina. Inclusive o Trofônio, que é aí o espírito do oráculo, né? O Trofônio, ele manda um recadinho pro Apolo, ele fala pro Apolo e pra Meg, né? Irem até a sua caverna sagrada. E ele dá a entender, eu digo, o Trofônio, e a Georgina é a sua irmã. Ou seja, a Georgina também é uma filha de Apolo. E todo mundo fica assim, meu Deus do céu. E é nesse momento também, né, que é revelado que o Lichess tinha botado um rastreador nos grifos, né? Então, assim, o imperador sabia onde ficava a estação intermediária. Isso todo mundo quer partir pra cima do Lichess, encher o Lichess de porrada, mas a Amy acalma todo mundo. Ela faz todo um discurso ali bem bonito, bem emocionante e acaba acolhendo o Lichess na estação intermediária. Naquela mesma tarde, o Apolo tá na biblioteca, né? E nisso ele tá pesquisando mais coisas sobre a caverna de Trofônio. E ele também tá tentando aí se lembrar sobre mais informações importantes. Claro que o Apolo também pede conselhos pra sua flecha de Dodona. É nesse momento, né, nessa cena, que o Léo e a Calypso aparecem lá na biblioteca, né? E eles têm toda uma conversa aí com o Apolo. E o Léo e a Calypso falam, né, pro Apolo que depois que passasse tudo aquilo, eles planejavam ficar na estação intermediária com Amy e Jo. E eles queriam ter uma vida normal, frequentar a escola e, enfim. Na manhã seguinte, Apolo e Meg partem pra caverna lá do Trofônio, né? E nisso que eles chegam, assim, mais ou menos perto lá da caverna, são atacados, né? Porque, assim, eles sempre têm que ser atacados, né, tio Rick, tudo bom? Eles são atacados, cara, por uns bichos aí chamados Yales. Sim, Yale, tipo a faculdade. E esses bichos, cara, eles estão, tipo, ameaçados de extinção.
Ou seja, a Polly e Meg não podem matar os bichos de jeito nenhum. Cara, rola toda uma treta lá até a Polly e Meg conseguirem entrar na caverna. E assim, quando eles chegam assim mais ou menos perto da entrada, né, Nissus e Eos atrás deles, eles têm que beber da fonte do esquecimento e da fonte da memória. Porque assim, tinham 2 riachos ali, né? Deixa eu aqui rapidinho pegar uma colinha. Aí nisso, a fonte da memória era preta, né? E a fonte lá do esquecimento era branca, né? Que era o rio Lete que tava ali correndo ali, né? E nisso eles tinham que beber nas 2 fontes ao mesmo tempo, porque o efeito de uma neutralizava o efeito da outra e preparava ali as mentes deles, né? Só que, cara, no meio de toda aquela treta, só o Apollo consegue beber das 2 fontes. Não dá tempo pra Meg fazer o mesmo. E nisso eles correm, cara, lá pra dentro da caverna de Trofônio. E nessa brincadeira aí eles conseguem despistar os Eos. Nisso o Apollo entra, tipo, numa espécie de estupor delirante, sabe? Ele tem umas visões aí com a deusa lá do rio Stygia. E nisso ela tá jogando na cara do Apollo todas as promessas que ele quebrou. E aquela coisa, né? Os pensamentos do Apollo estavam muito confusos, mas os sentidos dele estavam mais apurados do que nunca. Tem um momento aí que a Meg até tirou o Apollo ali do seu estupor e eles correm, né? Eles vão e correm, né? Porque, enfim, né? O tempo tava passando, cara. Cômodo daqui a pouco tava ali batendo lá na porta da estação intermediária, querendo invadir tudo. Então, assim, o tempo tava passando, eles tinham que correr mesmo. Aí eles vão seguindo lá por um caminho, né? E nisso eles encontram, tipo, uma câmara cheia de serpentes. E o que Apollo faz? Se joga lá dentro. Aí nisso a Meg grita, né, pro Apollo cantar, mas cara, o Apollo tá ali completamente surtado, então quem canta é a Meg, né? Cara, quem diria que a Meg teria aí tanta poesia dentro de si, né? Porque assim, cara, a Meg solta a voz, viu, nesse momento. Eu quero ser pra você. Ela começa aí a cantar sobre ter sucumbido ao medo do besta, né? Sobre ter traído o Apollo, sobre ter voltado pro Nero. Ela começa a cantar sobre arrependimento. E claro que a cantoria da Meg acaba chamando a atenção no Trofônio. O Trofônio ali aparece, né? Não o Trofônio, o espírito do Trofônio, que era ali o espírito do oráculo de Trofônio. Inclusive, Apollo e Trofônio se confrontam, cara. O Trofônio joga na cara do Apollo, né? Que o Apollo era um pai horrível, que ele era isso, que ele era aquilo. E assim, eles ficam ali discutindo entre si, né? E por fim, o Trofônio atiça ali as abelhas dele, né? Que eram as abelhas sagradas dele. Então, assim, ele atiça as abelhas pra cima da Meg. Aí o Apollo corre pra Meg, né? Ele conta pra ela sobre os grandes feitos dos filhos de Deméter, né? Sobre quando que a mãe dela era bacana, enfim, ele tenta ali distrair a Meg. Só que, cara, o Apollo acaba se vendo sem saída, né? Porque a Meg tava ali começando a surtar. Então o Apollo faz meio que uma espécie de respiração boca a boca e ele basicamente suga toda a escuridão que tinha dentro da Meg. É nesse momento também que o Apollo pode ter a chance de ver as lembranças mais dolorosas da Meg. É nessa cena, né, que o Apollo vê a Meg ali pequenininha, né, e nisso a Meg tá com o Nero. O pai dela tá completamente morto no chão, né, o Nero tinha matado o pai da Meg, só que ali o Nero tava, tipo, confortando a Meg, falando que tinha sido besta, que a Meg tinha despertado o besta, que o besta fez aquilo com o pai dela. Pois é, o Apollo, ele vê isso, né, graças a Deus, né, Apollo consegue aí salvar a Meg. E só faltava, cara, botar a Meg ali no trono da memória e extrair da Meg a profecia. E antes de sumir, o Trofônio vira pro Apollo, né, eu não vou dizer que eles fizeram as pazes, mas assim, esse ponto aqui da cena, a relação do Apollo e Trofônio já tava meio que amaciada. Então o Trofônio faz um último pedido pro Apollo, né? Ele pede pro Apollo pra destruir ali a sua caverna. E o Apollo vai e fala, tá bom. A Apollo e Meg saem, né? O Apollo, ele arrasta a Meg durante todo o percurso ali, né? Na saída. Porque assim, a Meg tava surtada, sabe? Ela tava assim, desmaiada, tava ali completamente debilitada. Na saída, eles encontram os Blemai. Mano, esses caras, mano, eles são muito chatos, sério. E assim, os Blemai estavam ali, cara, com explosivos, né? Pra poder ali explodir a Apollo e Meg, explodir a caverna de Trofônio, explodir tudo. E o Apollo recorre aí, né, ao falatório pra poder ganhar tempo. No meio dessa brincadeira, o Apollo acaba descobrindo que os Blemai eram daltônicos, né? Que inclusive a Nanette, que também estava ali no meio dos Blemai, a Nanette não sabia qual era o fio vermelho e qual era o fio azul ali do negócio, né? Pra poder acionar a bomba. Então, assim, o Apollo, claro, usa isso
isso, né, ao seu favor. Não que ele tenha preconceito com gente daltônica, claro que não, né? Mas, pô, cara, os Blemai também já estavam perturbando demais. O Apolo, ele vai e consegue convencer a Nanette de carregar ali um dos fios até a caverna de Estrofônio. E é exatamente isso que a Nanette faz. E quando ela chega lá, mano, o negócio lá explode, né? A Nanette explode junto com a caverna de Estrofônio. E os Blemai, que são meio lentinhos, né? Mas naquele momento eles já começaram a se dar conta do que estava acontecendo ali. Eles começaram a perceber, né, que tinha alguma coisa errada, que Apolo estava armando ali pra cima deles. Então, assim, no meio ali da confusão, né, conforme que as pedras, assim, o teto, assim, da caverna ia caindo, assim, sabe? Um desses Blemai agarra, né, o braço do Apolo, quebra o braço do Apolo. Aí, um pêssego aparece, né? Não só o pêssego, mas outros carpóis lá. E nisso os carpóis caem pra cima dos Blemais, começa ali toda uma luta. Apolo acaba desmaiando, mas aí ele acorda num carro. E nisso, cara, tá ali o pêssego no volante, junto com um monte de carpóis. Tipo, cada um ali tava sendo meio que responsável por alguma coisa, sabe? Pra poder fazer o carro andar, né? Tinha um ali que tava com o pezinho no acelerador, outro com a mãozinha na marcha, né? Aí tinha um outro lá que tava no volante, que era o pêssego. Eles vão dirigindo até a estação intermediária. Aí o Apolo desce do carro. Aí o Apolo vira pro pêssego, né? E ele fala que se caso alguma coisa acontecesse com ele, era pro pêssego garantir que a Meg fosse levada direto até o trono da memória, né? Que ela precisava no trono da memória, tipo, pra ontem. E a batalha da estação intermediária já começou. Inclusive, a estação intermediária tá só o resto, sério. Cara, tava todo mundo ali já, tipo, como? Lutando e tal. A porrada ali tava comendo, né? A Sarah, que também tava ali, né? Não do lado do inimigo, olha só. A Sarah, ela tinha conseguido, cara, engolir ali um soldado germânico inteiro. Então, assim, o Apolo sai correndo ali pelos corredores, né, da estação intermediária, vendo rastros de luta e tudo quanto é parte. Ele acaba chegando na biblioteca, né, e ele encontra lá a Grifo Heloísa morta. E, assim, ao redor, assim, no corpo da Heloísa, tinham várias armaduras amassadas, né, pó de monstro. Então, assim, né, a Heloísa ali morreu bravamente, né? Aí o Apolo corre, e ele vai parar no salão principal. E nisso ele encontra toda uma turma lá no salão principal. Lá ele encontra Jo, Calypso, Thalia e Lityerses, todo mundo armado, todo mundo ali em posição de luta. E no outro lado do cômodo estava Cômodo. E o Cômodo tava, tipo, de boa, todo despreocupado ali com seus soldados germânicos. Inclusive, cada soldado germânico tava meio que dando, assim, um mata-leão no Léo e na Amy. E a Georgina também tava ali, coitada da Georgina. A Georgina tava agarrada com Amy. A Polly, então, respira fundo. Ele pede ali calma, né? Pede pra todo mundo baixarem as suas armas, porque ele ia revelar ali a sua verdadeira forma divina. Caralho, o maluco é brabo. E claro que Cômodo ri, né? Tanto Cômodo quanto seus soldados germânicos, eles riem na cara do Apolo. Mas claro, né, que a galera que tava do lado do Apolo, eles não levaram, assim, na brincadeira. Eles olharam, assim, pro Apolo, tipo, meio chocados, né? Achando tudo aquilo um absurdo. Mas, assim, eles confiaram na palavra do Apolo, então todo mundo escondeu o rosto. E nesse momento, cara, o Apolo, ele tem um surto divino que é o surto divino. Porque ele, de fato, consegue revelar sua verdadeira forma divina por um mínimo segundo, sério. É muito rápido, mas é o suficiente pra, tipo, cegar o Cômodo e vaporizar ali os soldados germânicos. Nesse momento, né, que o Cômodo tá cego, ele começa, tipo, a perambular, assim, pelo Cômodo. Então, assim, né, nesse momento que o Cômodo tá cego, ele começa, assim, a perambular ali pelo salão principal. E ele começa a quebrar tudo, porque ele tá muito nervoso, ele tá desesperado, ele tá cego. Ele puxa a espada dele e começa a quebrar tudo, né. E claro que o Lityerses vai pra cima dele, né, porque vingança, né, mon amor? Então, assim, o Lityerses começa a zoar com a cara do Cômodo. Por fim, né, a Calypso, que eu não falei anteriormente, né, mas a Calypso, desde o surto divino ali dela, né, no zoológico, ela tava tendo umas aulas com a Jo, né, então assim, a Calypso, ela tava recuperando ali a sua magia aos poucos, né. É nessa cena que a Calypso, tipo, invoca, assim, um vento que acaba derrubando o Cômodo pela janela. Então, assim, o Cômodo cai pela janela, né, ele se estatela no chão, e todo mundo corre pra janela, né, pra poder ver ali o corpo do Cômodo, né, pra poder saber se o cara morreu ou não. E nisso que todo mundo olha, assim, pra janela, cadê Cômodo? Sumiu! O Cômodo não estava mais ali.
Aí que todo mundo vê a Meg chegando, né? A Meg fazendo aí toda a sua entrada triunfal, pegando meio que tipo um jacaré com um monte de espíritos dos grãos ali, né? Com os carpóis. Todo mundo corre atrás do trono da memória, todo mundo pega o trono da memória, né? Que graças a Deus Cômodo não conseguiu encontrar o trono da memória. Então assim, todo mundo pega ali o trono, né? Bota a Meg sentada, bonitinha. E finalmente a Meg fala aí a sua profecia, né? O espírito do oráculo fala aí através de Meg. E ela diz o seguinte: palavras forjadas da memória ardem, antes da nova lua no Monte do Diabo. Um terrível desafio para o Lorde Jovem, até o Tibre se encher de corpos empilhados. Para o sul, o sol segue caminho, por labirintos obscuros e terras fatais arrasadas, até achar o dono do cavalo branquinho e arrancar os ditos do falante de palavras cruzadas. Ao Palácio Ocidental, Léstia tem que viajar. A filha de Deméter encontra raízes antigas. Só o guia com patas sabe como chegar, percorrendo o caminho com as botas inimigas. Ao conhecer os três e ao Tibre vivo chegar, só então Apolo começa a dançar. E o Apolo, né, depois aí de revelado aí sua verdadeira forma divina, assim, o braço do Apolo tá bem e tá ali tudo bem com ele, né? Tá tudo bem ali com seus ferimentos, né? Que ferimento, que já não tinha mais ferimento, que ele tava bem. Então, assim, Apolo toma banho, ele ajuda ali, né, a reparar os danos que foram causados à estação intermediária. Mais tarde, naquele mesmo dia, rola também todo um funeral, toda uma homenagem, né, pra Heloísa, o Grifo. A Georgina também chega no Apolo, eles conversam e tudo mais. Assim, eles não conversam, né? Mas a Georgina dá pro Apolo um bonequinho. O Apolo aceita. Claro que ele aceita, né? Porque, pô, recusar, cara, seria muita sacanagem com a menina. No almoço, todo mundo se reúne, né? Pra poder discutir aí a profecia, né? Profecia que parece até um livro de tão grande que é. E eles acabam chegando à conclusão que vai ter um ataque no acampamento Júpiter. Então, assim, o Léo se oferece, né, pra viajar até o acampamento Júpiter pra poder dar aí, né, as notícias, as informações do que estava acontecendo, né, do ataque que ia acontecer. E nisso, Apolo e Meg, né, partiriam pro labirinto. Claro que eles também se perguntam, né, eles também discutem aí, né, sobre quem pode ser esse terceiro imperador, né, como assim? Palavras cruzadas, dono do cavalo branquinho, botas inimigas, como assim? Quem será que é? Aí, depois, né, as caçadoras de Ártemis vão embora, né, nos avestruzes, também tinha uns avestruzes lá, eu esqueci de falar, mas também tinha uns avestruzes de combate, né, do Cômodo. E antes de partir com Meg, né, o Apolo se despede de todo mundo, né, ele se despede do Lityerses, né, ele se despede também do Agamedes. O Agamedes, inclusive, ele vai meio que desaparecer, sabe, ele vai ter aí a sua chance de finalmente descansar, né, porque como a caverna de Estrofone foi destruída, né, como agora o espírito do oráculo podia finalmente descansar, isso significava que o Agamedes também podia descansar, porque o Agamedes estava meio que ligado ao oráculo. Tá entendendo? Então, assim, o Apolo se despede do Agamedes. Aí, por fim, Apolo e Meg sobem ali até o telhado da estação intermediária. A Meg invoca o Grover e diz pro Grover, né, que precisava ali da ajuda dele, né, pra poder guiar eles até o labirinto. Fim do livro 2. Se você assistiu a esse vídeo até aqui, muito obrigada mesmo. Não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Me siga também nas redes sociais, inclusive lá no Social Spirit, onde eu escrevo muitas fanfics meio doidas, assim, meio surtadas de Percy Jackson. Dê uma olhadinha também nos canais parceiros, todos os links estão aí na descrição do vídeo. E não se esquece também de assistir ao último vídeo que eu fiz resumindo o Oráculo Oculto. Eu vou deixar aí também na descrição do vídeo ou nos cards, enfim. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! E 3 de novembro tamo aí, né? Que a Torre de Nero vai chegar.